Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula ao Encontro da Felicidade, em que hoje vamos iniciar um novo tema que vai ocupar as nossas próximas aulas, um tema que eu penso que é muito importante e muito relevante para a vida de todos nós. O tema tem como título Limitar e neutralizar as ruminações inúteis e a comparação social. Reparem, limitar e neutralizar, não é eliminar, não se pretende um objetivo tão grandioso, um objetivo mais modesto, limitar e neutralizar, isto é, de forma a que não prejudique a nossa vida. E vou começar, como habitualmente, com a nossa citação. Hoje é um provérbio chinês, um provérbio muito interessante, em que ele nos diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros da tristeza voem sobre a nossa cabeça, mas podemos desviá-los de construir um ninho no nosso cabelo. Ora, é verdade que nós não controlamos os pássaros, mas nós podemos ir tentando desviar aqueles que se aproximam de nós e que procuram pousar. E se calhar alguns até conseguem pousar, mas o importante é que não façam um ninho. Isto é, portanto, que os pássaros da tristeza não se fixem na nossa mente. Ora bem, este fixar, usamos as palavras normalmente ruminar, remoer, cismar, magicar, são tudo sinónimos de um processo que às vezes pode ser bastante destrutivo. É verdade que as emoções e os pensamentos constituem um fluxo contínuo na nossa mente, eles ocorrem continuamente. Reparem, nem a dormir com os sonhos, continuamos a ter imagens, continuamos a ter emoções às vezes fortíssimas e, portanto, o nosso cérebro a esse nível não para. Agora, o problema, ou os problemas e as perturbações que isso pode trazer surgem quando nós nos fixamos desnecessária, atenção, sem necessidade nenhuma, excessivamente, portanto, com excesso, para além da justa medida, portanto, e repetidamente nestas emoções e pensamentos. E aí é que, de facto, começam a surgir problemas. Nestas são nas emoções, sem dúvida nenhuma, sentimentos negativos, são em sintomas também, acontece, dores, comichões, quem já teve comichão, enfim, complicada, coçar, pode trazer grandes problemas, ou a ideia, o pensamento que fazemos sobre alguma coisa acontecida, pode ser acontecida ou imaginada, atenção. Agora, o que acontece é que nós acreditamos nisso que estamos a pensar e não questionamos muito. E isso que estamos a pensar pode ser, portanto, essa coisa acontecida, pode ser o significado dela, pode ser as causas, pode ser as consequências, os efeitos, tudo à volta desse acontecimento. Fixarmos nisso realmente é o processo que a ciência em psicologia costuma chamar de ruminar. Eu gosto mais da palavra remoer, mas na verdade em termos de substantivo existe ruminação, mas não existe o correspondente a remoer. Portanto, eu irei usando estes dois termos ao longo destas aulas. Ora, relativamente aos pensamentos, que é algo que normalmente nos preocupa bastante, nós temos dois estilos, um saudável e outro menos saudável, estilos de pensar. Um primeiro estilo, enfim, o menos saudável, começamos pelo negativo, para ficarmos com a ideia do positivo, o estilo que será um estilo mais, enfim, mais fútil, mais disfuncional, no sentido de não nos ajuda na nossa vida, consiste em pensar de forma fortemente emocional, portanto, baseado muito nas emoções, muito dominado pelas emoções, de forma geral e abstrata. Um exemplo disto é, por exemplo, a frase que eu vou dizer a seguir. Eu tenho medo das pessoas porque todas as pessoas são más. E existe, mesmo que haja algumas pessoas que não sejam más, existe muita maldade no mundo. Esta frase engloba logo estas três características. Estou dominado pela emoção, isto é, estou dominado pelo medo
o meu raciocínio todo está contaminado por este medo, é geral, eu generalizo, digo que todas as pessoas são más, e falo de uma forma abstrata de maldade que existe no mundo. O que é isso de maldade que existe no mundo? Uma coisa abstrata. Mas para além disso, esta forma disfuncional de pensar ainda inclui uma quarta vertente, que é um pensar de forma avaliativa. E avaliativa, nós quando avaliamos, é sempre por comparação com algo. E aqui neste caso é comparando com outras pessoas ou comparando com uma idealização acerca do que é que as pessoas devem ser ou acerca de como é que as coisas deveriam ser ou deveriam ocorrer. Portanto, daí que a comparação também esteja incluída no tema, embora hoje não vá falar muito sobre ela, mas esteja incluída no tema porque é uma das fontes realmente do pensamento, do remoer. Bom, o estilo de pensar que é saudável e funcional consiste em pensar de uma forma descritiva, isto é, nós simplesmente descrevemos o que é que se passa, o que é que aconteceu, equilibrando pensamento e emoção. Antigamente pensava-se que a emoção dever-se afastar a emoção. Sabemos hoje, principalmente com o nosso grande compatriota cientista, professor Dr. António Damasio, que não existe pensamento funcional sem emoção. O pensamento, e há pessoas com doenças neurológicas que enfim, estão condenadas a pensar sem ter acesso às emoções, e é um desastre. E, portanto, sabe-se hoje que pensar funcionalmente inclui pensamento e emoção. E também pensar, não de uma forma, portanto, como eu disse atrás, geral, abstrata, mas de uma forma concreta e específica. Este é que é o pensar de forma saudável. Ora bom, o nosso objetivo é precisamente adotarmos, enfim, na maior parte da nossa vida, esta forma de pensar mais saudável. Ou seja, que não sejamos excessivamente dominados pelo primeiro estilo, porque todos nós vamos alternando estes estilos, não há ninguém que esteja sempre permanentemente no estilo disfuncional, ou que esteja sempre permanentemente no estilo funcional. Nós vamos alternando e às vezes temos mais predominância de um ou mais predominância do outro. E, portanto, nós não queremos acabar com a reflexão, ok? Nós não queremos acabar com a reflexão, não estamos a defender uma forma de abordar a vida apenas intuitiva. Mas queremos é que essa reflexão não fique congelada, não fique imobilizada por emoções e pensamentos negativos e que aprendam ao passado. Porque ao aprender ao passado, se a reflexão fica presa ao passado, no fundo, ela fica presa ao problema. E o que nós queremos é uma reflexão que liberte o pensamento para ele se concentrar na busca das soluções e na descoberta dessas soluções. É por isso que necessariamente o primeiro passo é convocar o nosso cérebro racional para enfrentar o problema. É um objetivo modesto, mas realizável. Isto é, no meio da tempestade de emoções e pensamentos em que podemos estar, provocado por algum acontecimento que veio perturbar profundamente o nosso cérebro emocional, o objetivo é então nós podermos também, no meio dessa tempestade, ouvir também a voz do nosso cérebro racional, que, como vocês sabem, é um cérebro que é evolutivamente mais recente, é responsável pelo controle de impulsos, pelo planeamento, etc. E, portanto, é uma componente muito importante para nós navegarmos na vida, principalmente quando as tempestades surgem, e isso surgem sempre, inevitavelmente, a todos nós. Ora bom, quando se trata de não ficar a remoer em emoções, pensamentos negativos, mas ligeiros, digamos assim, desagradáveis, sem dúvida, mas não muito intensos, uma estratégia de controle simples às vezes chega para resolver a situação. A situação mental, atenção, nós devemos sempre ouvir estas emoções e pensamentos porque elas são mensagens do nosso cérebro, do nosso organismo, para nos alertar para qualquer coisa que pode estar mal, não quer dizer que esteja mal, mas pode estar mal e que talvez seja importante mudar. E, portanto, nós devemos levar a sério estes alertas, porque quando não levamos, o nosso cérebro insiste cada vez com mais força. Portanto, nós devemos levar a sério e tentar resolver a situação se houver alguma coisa a resolver.
Mas se estiver tudo bem, às vezes vêm-nos coisas que não têm nenhuma causa concreta na nossa vida e, portanto, temos que abordar a questão de uma forma mais mentalizada, digamos assim. E, portanto, uma estratégia de controle simples nestas situações às vezes chega para ultrapassar a situação. E exemplos dessas estratégias simples. É muito simples, não acreditar completamente, eu não digo não acreditar em absoluto, digo não acreditar completamente naquilo que estamos a sentir ou a pensar. Ou seja, questionarmos, temos dúvidas e questionarmos os conteúdos dessas emoções, desses pensamentos e não lhes dar uma excessiva importância. E depois distrairmos com qualquer outra coisa. Com qualquer outra coisa. Bom, no entanto, há outros casos em que há algo que nos perturba mesmo intensamente, muito intensamente, ou durante mais tempo do que aquilo que é razoável. E a proposta que eu trago aqui hoje é um protocolo de procedimentos que foi criado por mim, não tem, atenção, não tem o aval da ciência e, portanto, já sabem, como em todas estas aulas, qualquer coisa que experimentem e que vos comece a fazer surgir algum mal-estar, é imediatamente interromper, ok? Pode-se retomar depois, mas aparece o primeiro mal-estar e interrompe-se. É com esta prática, com todas as práticas destas aulas. Este protocolo, apesar de não ter sido, não ter o aval da ciência, foi criado com base em estudos científicos. Aliás, vocês vão reparar que o protocolo pretende resolver a situação criada pela ativação do nosso sistema, lembra-se dos sistemas de regulação emocional, no nosso sistema focado na ameaça ou no perigo, que é aquele que produz as emoções negativas e os pensamentos negativos, e, portanto, vai pretender lidar com este problema ativando os sistemas focado na busca de recursos e o focado na tranquilização, a fim de equilibrar os três sistemas. Já sabemos que é esse o objetivo de uma vida saudável, é o equilíbrio dos três sistemas, não é eliminar nenhum deles. De maneira que este protocolo vai incidir simultaneamente sobre emoções, sobre pensamentos e sobre comportamentos. As três vertentes importantes, onde é às vezes fundamental intervir para termos uma vida bastante saudável. Bom, então vamos ao protocolo e vamos passar já ao primeiro passo, não sem antes dizer que, enfim, é um protocolo que foi criado por mim, portanto qualquer erro, como volto a repetir, não tem o aval da ciência, ao contrário da esmagadora maioria dos conteúdos que eu trago aqui nestas aulas, este protocolo não tem, embora seja baseado, todo o seu conteúdo é baseado em estudos científicos, mas realmente não tem o aval e, portanto, atenção, qualquer erro, obviamente que a responsabilidade é minha. E, portanto, estou aberto a sugestões, dúvidas, perguntas, quem queira esteja à vontade para fazer. Vamos então ao protocolo. Primeiro passo. É um protocolo, portanto, para eu lidar, vou usar o termo eu, vou pôr na primeira pessoa. Portanto, é um protocolo para eu enfrentar emoções e pensamentos negativos perturbadores que estão a prejudicar, portanto, em termos de comportamento, estão a prejudicar a minha vida. Primeiro passo, já sabem, há um passo zero, digamos assim, que é o convocar o nosso cérebro racional. E agora, o primeiro passo, uma pergunta. Consigo ver uma justificação razoável para as emoções e pensamentos negativos terem surgido na minha mente? É que muitas vezes essa justificação existe. Ela pode provir de uma situação presente, pode ser uma memória afetiva do passado que foi suscitada, às vezes por coisas banais, um cheiro, um efeito de luz, uma música, uma história que lemos ou que nos contaram. Uma memória afetiva do passado, sem qualquer em que não nos recordamos exatamente o que é que foi. Atenção, não se esqueçam que os traumas, uma das características possíveis dos traumas é a memória cognitiva desaparecer, isto é, nós esquecemos do que aconteceu, mas a memória afetiva ter ficado e incomodar-nos no presente de forma muito significativa.
E pode ser também a junção destas duas situações, portanto, previr da situação presente, que ao mesmo tempo suscita uma situação do passado que foi perturbadora. Portanto, se a resposta à pergunta for sim, isto é, eu consigo ver uma justificação, passamos para o segundo passo. Se a resposta for não, passaremos aí logo para o quinto passo, que é aquele que vai incidir mais sobre o que é que podemos fazer no aspecto mental. Vamos então admitir que sim, que sabemos, vemos que há de facto uma justificação e vamos para o segundo passo. E no segundo passo é já mais específico. Consigo perceber ou as razões ou causas possíveis, objetivas e concretas que me levam neste momento a sentir-me mal, a ter pensamentos negativos obsessivos e a ter a minha vida prejudicada? Consigo ver as razões ou causas? Aqui eu posso muitas vezes dar conta de qual foi a situação problemática provável que me está enfim, a implicar o aparecimento, a fazer aparecer estas emoções e pensamentos negativos. Portanto, se a resposta à pergunta for sim, vou para o passo seguinte, para o passo 3. Se a resposta for não, isto é, eu sei que há uma justificação, mas não consigo ver qual é a causa ou qual é a razão, lá está, volto, salto e irei para o passo 5. Vamos supor que sim, que eu sei exatamente qual é a causa e vou para o passo 3. O passo 3 é mais simples. Posso resolver o problema que está a provocar aquelas emoções e pensamentos negativos? Se a resposta for sim, então nós tratamos de resolver ou de mudar aquilo que nos for possível. O que pode ser uma coisa relativamente simples de conseguir. Ou o problema pode ser, de facto, uma coisa mais complexa. E aí convém termos presentes algumas estratégias que podem facilitar a nossa tarefa. A primeira estratégia para problemas complexos, todos nós se calhar provavelmente aprendemos isso na escola, com os professores de matemática, eu fui professor de matemática e ensinei isso aos meus alunos, a velha técnica do Descartes, dividir um problema complexo em em partes mais facilmente resolúveis, ok? Uma alternativa, se não é possível dividir, podemos fazer também uma lista das soluções possíveis para o problema. Fazer uma espécie de brainstorming em que pomos todas as soluções, as disparatadas, as inteligentes, as óbvias, as banais, etc. Tudo junto. E depois, primeiro livres, com a mente livre, e depois de feita a lista, então vamos selecionar quais são aquelas que são razoáveis e que são praticáveis. Esta é uma estratégia. Depois, tendo feito isto, começar, e isto é muito importante, começar por aquilo que for mais fácil e mais apelativo. Porque reparem, nós estamos no meio de uma tempestade de emoções e pensamentos. A vida está difícil para tratar desta questão. Se nós começamos pelo mais difícil, é provável que desanimemos e que fracassemos desgraçadamente e desnecessariamente. Portanto, ajuda se formos atrás, começarmos pelo mais fácil e pelo mais, aquilo que mais nos interessa, mais nos está a interessar e mais nos está a atrair. E uma terceira estratégia também, que pode ser usada em qualquer altura, sempre, não tem que vir na sequência destas duas, mas pode ser usada em qualquer altura, que é pedir ajuda a outras pessoas. Às vezes isto é importante, porque as outras pessoas às vezes têm um olhar mais objetivo, mais exterior, e podem nos dar grande ajuda, quer fazer o brainstorming das soluções, quer dividir o problema em partes, seja no que for. É uma componente muito importante. Portanto, se desta forma eu consigo ter o problema resolvido, paramos aqui. Se não consigo, o problema não ficou resolvido, então eu vou para o passo seguinte, o 4. Atenção, se eu tiver o problema resolvido, convém, não é obrigatório, mas convém ir para o passo 6, que eu mais à frente irei referir. Okay? Tendo o problema resolvido, ir para o passo 6. Não tendo o problema resolvido, vamos para o passo 4. E no passo 4 é o seguinte: crio, desenvolvo e treino competências, por exemplo, de comunicação assertiva se a causa foi um conflito pessoal com outra pessoa, e de seguida aplico-as na resolução do problema. Okay? E o problema ficou resolvido. Se a resposta é sim, passamos para
o passo 6. Se a resposta for não, é a altura de nos questionarmos se o problema é de facto resolúvel ou não. Se for resolúvel, se a gente concluir que apesar de tudo é resolúvel, se calhar temos que repetir este passo, que se calhar nós desenvolvemos competências que não eram as adequadas para este problema. Então vamos desenvolver outras competências mais adequadas para este problema e voltamos a tentar resolver o problema. Se a resposta for não, se o problema, chegamos à conclusão de que o problema realmente não é resolúvel, então sim, neste momento vamos para o passo 5, que vai incidir mais num trabalho sobre a nossa mente. E o que é que diz o passo 5? Foco-me nas emoções e nos pensamentos e nos comportamentos que estou a ter, aceitando-os, sem desanimar e regulando-os. Como é que eu posso fazer isto? Bom, isto vai ser explorado nas próximas aulas, mas eu posso já apontar aqui uns 4 ou 5 exemplos de como é que se pode fazer esta regulação. Começa sempre pela aceitação, não se esqueçam. Não posso negar estes sentimentos, estes pensamentos, porque negando-os eu não fico sem saber com o que é que tenho que trabalhar. E além disso, eles depois voltam a surgir mais tarde ou mais cedo e da forma que a gente menos deseja. Portanto, convém começarmos sempre por aceitar, mas não desanimar. E aceitar é uma coisa ativa, concreta, porque não é mesmo que resignar. Resignar implica desistir de qualquer ação. Aqui a aceitação implica eu tomar iniciativa, fazer um esforço para superar a situação. Bom, mas exemplos, então, de regular emoções e pensamentos. Mudando o estilo de pensar, por exemplo, esforçarmos por um estilo de pensar mais descritivo, mais concreto, mais específico. Outra é questionando o conteúdo dos pensamentos e das crenças, atenção, e das crenças que nós temos. Às vezes nós temos crenças que nem damos conta, mas que condicionam a nossa forma de olhar para a realidade. Portanto, questionarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças e procurar uma nova interpretação, uma interpretação mais razoável, mais equilibrada e, portanto, e substituir, portanto, esses pensamentos por conteúdos mais úteis, principalmente úteis, racionais e equilibrados. Dando atenção ao momento presente, às coisas boas que ocorrem à minha volta ou dentro de mim, e todos nós temos uma infinidade de coisas a acontecer boas, nós já estamos tão habituados que nem damos conta, ter um teto, estarmos a uma temperatura agradável, termos vestido roupas agradáveis, estarmos com pessoas de quem gostamos, termos acesso à internet. Há uma infinidade de coisas boas nas quais podemos concentrar a nossa atenção, de forma a afastar de pensamentos e emoções que já deixaram de ser úteis. Também aplicando a competência da compaixão, não só para mim, se o problema for comigo, mas também com os outros, se o meu problema for com os outros. E, finalmente, envolver-me em atividades que acrescentem sentido, que deem significado à minha vida. Esta é uma das estratégias mais importantes para começar a quebrar a espiral da ruminação. Envolvemos em atividades, não é atividades que nos distraiam, ver séries, jogar no computador ou na PlayStation, isso distrai-nos, mas quando acaba, lá volta ao problema. Não, atividades que nos preencham interiormente e que, portanto, enriquecem de sentido e de significado a nossa vida. Já viram que, portanto, algumas dessas estratégias são um bocadinho mais de controle, outras são um bocadinho mais de regulação, de aceitação, regulação. Mas seja qual for a estratégia que melhor funcione, devemos experimentar. Há umas que funcionam bem, outras que não funcionam tão bem. Já sabem, quando não funciona, devemos interromper. Independentemente da estratégia escolhida, é importante não esquecer uns pequenos pormenores. Primeiro é não darmos muita importância, darmos importância, mas não darmos muita importância àquilo que pensamos e àquilo que sentimos, ok? Principalmente se forem perturbadores. E porquê? Porque, como já disse, o nosso cérebro são mensagens. Ele envia estas mensagens. Se nós damos uma importância exagerada, o nosso cérebro vai concluir,
eu tenho a razão, afinal isto é mesmo uma coisa grave. E, portanto, vai agigantar, ok? Nós, dessa forma, estamos a conferir, ao dar essa excessiva importância, estamos a conferir um poder excessivo sobre nós a esses pensamentos e emoções. Portanto, não dar muita importância. Tentar suprimir também não é uma estratégia boa, é uma estratégia mesmo, talvez perigosa, digamos assim. Há umas experiências de um investigador, Daniel Wegner, que elaborou uma teoria chamada teoria do processo irónico, iremos falar mais à frente sobre isso, ou o problema do urso branco. Vocês depois... talvez alguns de vocês já conheçam. Uma estratégia bem melhor, é lidar com estas emoções e pensamentos como nós lidamos com uma coisa que nos acontece com alguma frequência e que nós lidamos habitualmente de uma forma espetacular, que é quando nós ficamos com uma canção na nossa cabeça. Quantas vezes nos aconteceu já que é uma canção que não nos sai da cabeça, sempre aqui a cantar, e se for em português estamos a entender perfeitamente o que nos é dito. Okay? E o que é que nós fazemos? Bom, já aprendemos, muitos de nós já aprenderam que tentar suprimir a canção é trabalho mal dado. Ela volta sempre. Portanto, o que é que nós fazemos? Não ligamos. Nós não ligamos à canção, ou seja, nós não achamos que aquilo que ela está a dizer, que o cantor está ou a cantora está a dizer é verdade, não achamos que isso é verdade, não a seguimos emocionalmente, não ficamos a sentir aquilo que ele nos está a transmitir, nem fazemos, reparem as três vertentes, pensamento, emoção e comportamento, nem fazemos o que ela nos diz para fazer. Simplesmente não ligamos. E a canção acaba por desaparecer. Esta é de todas, sem dúvida, se for possível, a melhor estratégia. Isto, portanto, no caso do problema não ser resolúvel. E pronto, feito isto, perguntamos, sinto-me melhor? Bom, se a resposta for sim, vamos para o passo seguinte, para o passo 6, que é o último. Mas se a resposta for não, então teremos que considerar algumas alternativas. E uma delas é sair completamente ou pelo menos parcialmente da situação que originou o mal-estar. Completamente seria, por exemplo, mudar de emprego. Parcialmente seria, por exemplo, mudar de departamento. Estou-me a sentir mal num departamento, vou para outro departamento. Eventualmente, se nos continuarmos a sentir mal, aí talvez seja de considerar seriamente a hipótese de recorrer ao apoio, à ajuda de um profissional de saúde mental. Seja qual for o caso, devemos ir sempre para o passo 6. E o passo 6 consiste no seguinte: quero descobrir o que posso aprender de positivo e de construtivo com esta experiência. E o que é que eu posso aprender? Paciência, coragem, abertura em relação à vida e ao mundo, perseverança, portanto, algumas qualidades pessoais, compreensão, relativamente a outros, compreensão, empatia, generosidade, compaixão pelos outros, novas formas de lidar com os problemas, etc. O que é que eu posso aprender de positivo e de construtivo com esta experiência? E pronto, e chegamos aqui ao fim deste protocolo. Como vocês viram, está, grosso modo, dividido em duas secções. Uma primeira mais voltada para a resolução, focada no problema, portanto, virada para o exterior, focada no exterior. Os passos 1 a 4 é uma resolução virada para o exterior, para resolver a situação problemática. E uma segunda secção, que é mais focada na mente, que é os passos 5 e 6. A parte do protocolo que é mais interiorizada. E nós devemos só passar à segunda secção, ou seja, ao passo 5, depois de esgotadas as possibilidades da primeira secção, dos passos 1 a 4. E isto por várias razões. Primeiro porque se nós não resolvemos a situação problemática que está a causar o mal-estar, por muitas boas que sejam as estratégias que usamos para aliviar, enfim, os sintomas mentalmente, essa situação continua a minar o nosso estado de espírito e, portanto, nós teríamos que estar sempre a trabalhar para que isso não acontecesse. Se a gente resolver a situação, a causa do problema desaparece e o problema desaparece com a causa habitualmente. E, em segundo lugar, quando nós procuramos resolver mentalmente as coisas sem a situação estar resolvida, às vezes o resultado é algo de, enfim, um pouco menos humano, nomeadamente quando nós
afastamos as emoções. Isto, como vocês sabem, nós não conseguimos escolher, afasta esta emoção, mas não afasta aquela, não conseguimos, vai tudo numa enxurrada, e depois emoções mais humanas que ajudam no relacionamento entre nós e as pessoas, elas também se vão embora e coisas menos boas podem acontecer. Portanto, de preferência, tentar resolver sempre primeiro a situação, e só quando isso não é possível, e às vezes não é mesmo de todo, ou seja, quando nós temos algo que fizemos no passado e que já não é possível reparar, resolver, basicamente só podemos fazer mesmo é o passo 5 e o passo 6, nomeadamente o que é que essa experiência do passado, que já não posso fazer nada sobre ela, o que é que eu posso fazer no futuro para que ela não se repita e que para que o contrário dela possa acontecer. Portanto, há situações em que realmente não há nada a fazer, mas e aí sim, e aí passar para o foco mais mental. E pronto, este é o fim da aula, este é o protocolo que eu tinha para vos propor. Espero que vos seja útil, espero também que tenham uma boa semana, com saúde, com cuidado, alegria, bem-estar, e espero encontrar-vos cá para a semana. Uma ótima semana, muito obrigado pela vossa atenção.